Queridos e amados irmãos, o livro de 2 Reis é um livro lindo na Bíblia Sagrada, mas eu quero dar para você uma perspectiva diferente. A primeira coisa que nós precisamos olhar para a Bíblia é entender que ela possui uma linguagem tipológica, onde o tema central da Bíblia é Cristo. Qual é o tema central da Bíblia? Cristo. O tema central da Bíblia é Jesus. Se o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, de alguma maneira, de alguma forma, os textos bíblicos nos apontam para o Evangelho de Jesus, para aquilo que Jesus fez na terra enquanto homem, para aquilo que Jesus fez como Filho de Deus. Portanto, o livro de 1 Reis, capítulo de número 17, mostra um homem, um profeta chamado Elias. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Elias é um homem de Deus, é um profeta que vai converter o povo ao Senhor. Elias é um homem que vai orar e o fogo do céu vai descer e vai consumir o holocausto. Elias é um homem que vai ouvir de Deus que ele não passará pela morte. Elias é um homem que vai lançar a sua capa sobre o Rio Jordão, vai fender em duas partes e vai passar em seco. Eu não estou falando de um rio que é um ribeiro que dá água pela canela. Eu estou falando de um grande rio que tem mais de 20 quilômetros de extensão, um rio grande. Assim como o rio Itajaí-Açu. Imagine que agora eu saísse daqui e jogasse apenas a minha jaqueta sobre a terra, molhasse a água e o rio se partisse no meio. Foi isso que Eliseu viu. Foi isso que Elias realizou através do poder e do nome do Senhor. Porém, antes de Elias subir ao céu, num redemoinho de fogo, ele olhou para Eliseu e disse: pede-me o que você quer e eu vou te dar. E aí ele disse o seguinte: eu quero porção dobrada do teu espírito. Saiba que Eliseu, ele foi sábio, ele pediu unção. Ele foi sábio, ele pediu graça. Ele foi sábio, ele pediu poder. Ele foi sábio, ele pediu autoridade. E na visão do profeta Elias, o recurso era limitado. Na visão do profeta Elias, ele disse: você me pediu uma coisa muito difícil. Mas na visão do céu, o pedido de Eliseu foi muito agradável. Porque no céu não tem escassez de recurso. Porque no céu Deus não dá o seu espírito com medida. Porque no céu Deus se agrada de quem pede unção, de quem pede dom, de quem pede poder, de quem pede fé, de quem pede sabedoria, de quem pede graça. E o céu respondeu. Eu não sei você, como você chegou aqui. Você acha que o seu maior problema é dinheiro? Você acha que o seu maior problema é doença? Você acha que o seu maior problema é o teu inimigo lá no trabalho? Você acha que o seu maior problema é que você não tem um padrinho rico? Você acha que o seu maior problema é que a sua família não tem sangue azul, não são ricos? Você acha que o seu maior problema é a situação econômica do país, a situação política do país? Mas eu quero te dizer que o teu maior problema não são coisas que estão do lado de fora. O teu maior problema são coisas que estão faltando do lado de dentro. Aleluia. Mas essa noite você vai abrir a sua boca. Aleluia. Você vai olhar para o céu e vai dizer: Deus, está faltando sabedoria, me dá. Deus, está faltando unção, me dá. Deus, a minha fé está acabando, mas eu peço para o céu, porque eu sei que o céu tem para me dar. Eu vim como profeta de Deus para te dizer: para de pedir errado, para de pedir as coisas do lado de fora, começa a pedir as coisas espirituais, porque Deus quer colocar algo grande. Eliseu pediu: eu quero porção dobrada.
Eu quero uma unção dobrada. Não, eu estou falando para pessoas aqui que quando vê um pregador cheio do Espírito Santo diz: eu quero ser usado. Que quando vê um cantor cheio do Espírito Santo diz: eu quero ser usado, Deus. Aleluia. Que quando vê a história da igreja, os evangelistas no passado diz: Deus, aquela unção, aquela graça. Quando olha para a história do missionário Manuel de Melo, que orava, os paralíticos levantavam, que as multidões se reuniam nas praças, que o governo do país tentou prender e matar ele 27 vezes, mas a unção não deixou ele morrer, porque o que estava escrito na sua história se cumpriu. Estou falando de unção, irmão. Amém, aleluia. Eu não estou falando de Off the King the Power, não. Eu não estou falando de mídia, eu não estou falando daquilo que é um teatro, eu não estou falando de uma ilustração, eu estou falando de unção. Eu estou falando que Deus, Ele quer colocar uma unção na sua vida, que vai fazer aqueles demônios baterem retirada da tua casa, e aquela pessoa que está nas drogas vai ser liberta, aquela pessoa que está oprimida pelo câncer vai ser curada, aquela pessoa que não encontra solução vai sair daquela depressão, porque há uma unção. Aleluia. Eu creio. Eu estou falando de uma unção para sacudir a cidade de Gaspar. Eu creio. Eu estou falando de uma unção para sacudir a cidade de Gaspar, a juventude de Gaspar, a juventude do estado de Santa Catarina. Deus está dizendo para alguém aqui: busca mais da minha unção, porque eu tenho para ti. Glória a Deus. Josias, busca mais unção. Porque o Senhor quer sacudir esse estado de Santa Catarina, e Ele quer usar tremendamente a sua vida, mas você vai ter que descer mais na olaria dele e deixar Ele quebrar o vaso e te encher de novo, porque o Senhor quer fazer uma reviravolta na tua história. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aleluia. Agora olha como o texto é lindo. A Bíblia diz que Elias, estava com a capa. Ele tinha a capa que tinha abrido o mar, o rio Jordão. A capa que ela acompanhou enquanto eles faziam os milagres. Aí ele olhou para Eliseu e disse: olha, se você me vir, quando eu for tomado de ti, então você vai receber. Tem muita coisa querendo te distrair, mas Deus está dizendo para você: olha para cá. Olha para a tua herança espiritual. Olha para as promessas que eu te fiz. Olha para aquilo que eu falei que eu ia fazer na tua casa e na tua família. Porque se você ficar de olho naquilo que eu te prometi, aquilo que você deseja vai ser cumprido. E a Bíblia diz que o carro de fogo vai passar no meio de Elias e Eliseu. E vai separar Elias e Eliseu. Mas não é o carro que faz Elias e Eliseu subir. É o redemoinho. Aleluia, Jesus. Porque o redemoinho significava que o trono havia se aproximado de Elias e Eliseu. Aleluia, Jesus. E no redemoinho, Elias vai subir ao céu. E quando ele vai subir, Eliseu olha para cima e diz: meu pai, meu pai. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias deixou a capa cair. Aleluia, Jesus. E aí Eliseu vai começar o seu ministério, se abaixando e se prostrando, para pegar o sangue com a varinha depositada para ele receber. Aleluia! Oh, Deus.
O que eu entendo com isso? Que Elias é uma tipologia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Que viveu o seu tempo determinado na terra, viveu o seu ministério e teve seus discípulos. Mas Jesus disse: eu vou voltar para o Pai. Mas quando eu subir, eu não vou deixar vocês sem nada. Aleluia. Eu vou derramar o Espírito Santo da promessa. Enquanto que o ministério de Elias é uma tipologia do ministério de Jesus, o ministério de Eliseu é uma tipologia do ministério do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto que o ministério de Elias é uma medida, o ministério do Espírito Santo é uma porção dobrada. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou, como eu gosto da tradução, uma porção repartida. E eu quero te dizer essa noite que para cada um de nós tem uma capa que o Senhor quer derramar. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. O ministério de Eliseu é uma tipologia da obra do Espírito. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai mostrar que certa vez o rei da Síria vai fazer guerra contra Israel, o povo de Deus. E aqui eu percebo como que Satanás age e trabalha. Porque afinal esse é um culto da família. Esse é um culto que Deus quer dar uma grande vitória. Esse é um culto que Deus quer fazer uma grande reviravolta. Eu estou profetizando, amém. Glória a Deus. Mas Satanás, ele vai ter por outro lado uma estratégia. Na verdade eu percebo nessa história 3 estratégias de Satanás. Quantas? 3. Repita comigo, diga: primeiro, preparar armadilhas. Diga assim: segundo, cercar minha casa. Terceiro, invadir minha terra. Satanás, ele vai trabalhar sempre com essa estratégia. Primeiro, ele arma a armadilha. Segundo, ele cerca. E terceiro, ele invade. E nós vamos ver isso claramente. E nós vamos ver isso, que Satanás, ele vai se levantar, vai mexer no coração do rei da Síria, ele vai olhar para Israel e ele vai querer entrar em Israel. Só que a Bíblia diz, a Bíblia mostra que os sírios, eles entravam pelos fundos. Eles entravam no território desprotegido. Se você voltar no capítulo antes, no capítulo 5, você vai entender que os sírios já haviam invadido Israel e chegado até as vilas e roubaram uma menina e levaram ela como escrava. Que eles faziam isso. Amém? Amém. Agora ele é maldoso, ele diz: roubar o povoado que está fora da cidade fortificada não é o suficiente. Eu preciso derrubar o líder. Eu preciso derrubar o rei. Eu preciso derrubar aquele que o povo olha e diz: ele vai nos proteger. Meu Deus. Eu preciso derrubar aquele que o povo olha e diz: ele tem o conselho na hora certa. Eu preciso derrubar aquele. Você está entendendo que Deus está falando contigo? Eu preciso derrubar aquele que serve ao nome do Senhor. Eu preciso derrubar aquele que se assenta na posição de autoridade. Eu preciso derrubar o líder, porque se eu derrubo o líder, o povo perece. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que o diabo te persegue. É por isso que Satanás se levanta contra ti. Porque ele sabe que se você cair, tem pessoas dependendo de você. Ele sabe que se você cair na cilada, tem pessoas que vão perecer. Meu Deus. Ele sabe que se ele te desanimar, tem gente que vai endurecer na fé. Ele sabe que se ele te entristecer, tem gente que vai abandonar a Cristo. Ele está lutando contra você porque ele enxerga em ti uma liderança. Oh, Espírito
Ele prepara uma armadilha fora da tua casa, fora do teu território, fora do teu domínio. Ela é no teu trabalho, ela é nas tuas finanças, ela é na tua saúde, é além do que você tem ao domínio. As pessoas te cercam e dizem, vamos derrubar ele. As pessoas se reúnem e dizem, vamos acabar com ela. As pessoas batem o tambor e dizem, vamos matar ele vai se suicidar. As pessoas se reúnem na mesa, bebendo cachaça, cigarro, cerveja, e diz, vamos planejar como vamos acabar com a vida dela. Mas Deus está dizendo essa noite, aleluia, os planos do diabo eu vou jogar no fogo. A armadilha vai ser desfeita, a macumbeira vai ser envergonhada, o diabo vai voltar para o quinto dos infernos, porque há uma promessa sobre a tua vida, e o Espírito Santo de Deus, ele está te guardando. Cheiro do Fábio, né? Levanta a mão, filho. Quando eu estava do lado de lá, Deus mandou olhar para ti e dizer assim, ó, muitas vezes Satanás tem lutado para te derrubar, mas o Senhor diz, não temas. Porque eu farei de você um grande homem nesta geração. Tu tens sido uma coluna naquela casa e tu tens honrado a vida do teu sogro. E por isso uma unção de honra e de prosperidade está vindo sobre ti. Este vento eu vou acalmar, e essa tempestade eu vou cessar, porque eu sou contigo. Quem vai ter que sair de lá é eles, porque eu te plantei lá. E eu vou te honrar, diz o Senhor. E há um grande ministério pastoral te esperando. Glória a Deus. Uma chamada pastoral sobre a tua cabeça. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Eu vim pegar para o profeta. Aleluia. Eu vim pregar para gente de oração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nome do moço de Eliseu nem aparece na Bíblia. Bota o teu nome ali. Oh, Jesus. Quer um conselho? Fica pertinho do Espírito Santo. Aleluia. Fica na oração, crente. Glória a Deus. Porque se você orar, ele vai revelar os planos do inimigo contra ti. É, Senhor, meu Deus. É, Jesus. Estou falando como profeta de Deus. Fizeram projetos a 7 chaves, ninguém sabe. Mas de bobeira, Deus vai colocar o inimigo na tua frente e eles vão contar para você. Aleluia. Sabe aquele dia? Pois é, rapaz. Glória a Teve reunião com o gerente lá, com o supervisor, falaram de ti. Falaram. Queriam te derrubar. E o que aconteceu? Levantou um acusador dali, mas levantou outro para te defender. Aleluia, glória a Deus. Ei, calabas, e calabas, a vida está na palma da mão dele. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar em que é teu, ninguém vai tocar na tua casa, ninguém vai tocar na tua família. Um plano do diabo, Deus vai lançar no fogo. Isaías está escrito: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque este é o teu direito e a tua herança que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, eu creio, Pai. A herança é um direito. É um direito que quem serve a Deus recebe. Tem voz. Glória a Deus. Muito bem. Eles preparam a armadilha lá e não prende, não para. Aí eles falam: já que não dá para parar,
Vamos cercar. Mas vamos cercar quem? Vamos cercar a casa do profeta. Por quê? Porque ele veio se meter no assunto que não era dele. Meu Deus. Oh, Senhor, aleluia. Sabe por quê? É o segundo motivo pelo que o diabo te odeia. Jesus. É porque a tua oração, Oh, Deus. ela chega onde teus pés não chegam. Aleluia. Oh, Deus. Onde tuas mãos não Aleluia. chegam. Onde a tua voz não chega. Onde a tua influência não chega. Mas a tua oração está atrapalhando o plano do diabo. Oh, Deus. Você está se metendo num assunto que Deus queria acabar. Meu Deus. Ou melhor dizendo, o diabo queria acabar. Jesus. E Deus está colocando você lá. Aleluia, Jesus. Sabe por que o diabo odeia a igreja? Porque ele sabe que a igreja se mete. E que assunto é esse? É no assunto da salvação da alma. O diabo quer matar a família e Deus coloca um crente orando. Aleluia. Deus coloca um crente testemunhando. Deus coloca um crente pregando. O diabo quer acabar com a empresa, levar a bancarrota, fazer o empresário se matar. E Deus coloca um crente lá dentro orando, dizendo: Deus vai abrir a porta. Eu profetizo. O diabo vai cair por terra. Essa macumba vai embora. Amém. Aleluia. Você comprou tanta briga que você nem sabe. Mas Deus está te dizendo: eu não te chamei para ser covarde. Continua avançando. Você não vai recuar um palmo sequer. Você não vai retroceder uma vírgula sequer. É para avançar, é para avançar. Aleluia. Lamana na baixada da barriga. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Olha. Diga assim: Deus vai frustrar Vai frustrar os planos do inimigo. os planos do inimigo. Aí o diabo vai mudar de estratégia. Ele diz: então vamos cercar ele. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos intimidar. Pega um exército grande. Pega milhares. Pega dezenas de milhares. Cerca a cidadezinha. A cidade é pequena. É um homem só. O que um homem pode contra um exército? Cerca a cidade. E a Bíblia diz que eles vêm de noite. Sabe o que é a noite? A noite é quando você não espera. Sabe por quê? O teu inimigo é covarde. Ele vem na hora que você está cansado. Ele vem na hora que você está com sono. Ele vem na hora que as dívidas estão apertando. Ele vem na hora que você está dizendo: Deus, que seja de mim. Ele vem na hora que você está na maior crise. Aí ele diz assim: vamos cercar. E aí eles cercam a cidade. Só que eles não sabem. Mas os Salmos já diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Inútil vos será levantar de manhã, comer pão de dores e dormir tarde, porque o Senhor trabalha para os seus amados enquanto vai dormir. Porque naquilo que você não pode ver, Deus está trabalhando. Amém. Naquilo que você não pode fazer, Deus está agindo. Naquilo que você não está vendo, Deus já está operando. Porque o inimigo vem cercar a cidade, mas quando ele chega lá, a cidade já tem dor. A cidade já está ocupada. A cidade já está sob supervisão. A cidade já está sob vigia. A cidade já está sob guarita. Aleluia! O teu inimigo não viu. O grande carnal do teu lado não viu. Oh, Deus! Mas quem é espiritual, quando levantar pela manhã, vai ver que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantaram contra nós. Maior é a promessa de Deus sobre a nossa vida do que a ameaça do inferno contra a nossa casa. Maior é a unção
A Bíblia diz no livro de Zacarias que o profeta Zacarias viu 4 tipos de carros de fogo, 4 tipos de carruagens celestiais. Eram carruagens vermelhas, brancas, de várias cores. E aí ele disse assim para o anjo: quem são essas carruagens? Você não sabe? Tu é profeta e não sabe disso? O anjo perguntou. Ele disse: não sei, meu Senhor. E ele respondeu: esses são os carros do Senhor, que percorrem a terra e vigiam ela, que percorrem a terra e passeiam por ela. Como assim, irmão? A Deus traduz para mim. Antes de você acordar de manhã, Deus está te dizendo: você nem sabe, mas tem carruagens com anjos que estão vigiando a sua casa, que estão vigiando a cidade, que estão vigiando o Brasil, que estão vigiando as nações, porque a terra não está sendo deixada de lado, a sua casa está sob a supervisão de Jeová. Glória a Deus, aleluia. É o ministério dos anjos. Eles precisam passear pela criação. E para que eles fazem isso? Porque eles vão levar relatório. Eles prestam relatório para Jeová. Você nem sabe disso, mas todos os dias pela manhã o anjo já prestou um relatório e já disse: ontem, o que aconteceu ontem na vida da minha serva? Ontem Satanás levantou uma atribulada lá no trabalho dela. Levantou uma atribulada lá no trabalho dela. Disse que ia acabar com a vida dela, que ele ia ficar desempregado, que ia fazer a cova dela lá dentro. E o que eu faço, Senhor, com essa informação? Desce lá, porque eu vou cuidar desse assunto. Aleluia. Desce lá, porque eu vou cuidar desse assunto. Aleluia. Quando o inimigo chegou, Deus não veio depois, eu já estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir. Quando Deus falou para Moisés, Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu desci até o Egito porque eu ouvi o clamor do meu povo para fazê-lo subir até onde eu estou. Sabe o que Deus estava dizendo, Moisés? Eu estou te enviando a uma terra que eu já estou nela. Porque antes de eu te chamar à terra, eu já cheguei lá primeiro. Vamos mudar o texto. 1 Samuel capítulo 16. Deus disse para Samuel: Samuel, por que você chora para o Saul? Enche o teu vaso de azeite e vem. Ele não disse vai, ele disse vem à casa de Jessé o Belemita, porque eu já estou te esperando aqui. O lugar para o qual Deus te enviou já tem a provisão preparada. O lugar para onde Deus está te mandando já tem a provisão preparada. E antes de você chegar em Gaspar, Deus já estava aqui. Deus já tinha preparado o escape, Deus já tinha preparado o livramento, Deus já tinha preparado o milagre. Aleluia! Glória a Jesus. Quando o inimigo cercou, eu já estava lá. Agora, o que significa cercar, irmão, a Deus? 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 5. Não sei se o rapaz vai conseguir me ajudar. Consegue aí, filho? Coloca aí no Data Show 1 Pedro 5, 5. 5, 5. Leia comigo: semelhante vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos, sejam todos sujeitos uns aos outros e vos revestir de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Próximo. Presta atenção. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos 7. Lançando sobre ele toda a vossa porque ele tem.
No passado ou no futuro? Ele tem? Cuidado. Ele já está cuidando de vós. E sede o quê? Vigiai. Porque quem? Vosso adversário, ele faz como? Anda em derre, bramando como? Buscando a quem possa. Segunda estratégia do diabo, cercar. Porque ele cerca como? Como um leão. Como um leão que olha um rebanho e quer pegar a presa fácil. Ele vai cercar a casa. Ele vai cercar a família. Ele vai cercar o homem. Ele vai cercar o crente. E o que ele está buscando? Ele está buscando a presa fácil. E como que ele identifica a presa fácil, meu irmão Mateus, segundo o texto? Ele percebe a ovelha que está ansiosa. Ele cerca a tua casa e ele fica tentando, pela intimidação, ele lança uma informação. Está entendendo? Ele cerca a casa e ele lança uma informação. E a informação é de desastre, de morte, de tragédia, de fim. Essa é a informação que ele vai lançando. E a pessoa lá dentro começa a ser intimidada. A pessoa lá dentro começa a ser influenciada. E ela começa a entrar em um estágio de ansiedade. E o que é ansiedade, irmão Mateus? Ansiedade é a tua mente estar dividida em dois lugares ao mesmo tempo. Você está no presente, mas você está pensando no futuro. Quer dizer, o futuro que ainda nem chegou e você sofre por ele. Meu Deus. E o que é depressão? Depressão é a sua mente dividida com o passado. Você está no presente, mas você só pensa no passado. Um passado que nem voltará a acontecer, mas você só vive nele. Então o leão, ele olha ao seu redor e ele está procurando você o quê? Ansiedade, preocupado, cabeça baixa, intimidado. A informação que ele fala do lado de fora, você repete do lado de dentro. A informação que pode te derrubar, você repete e você diz para si mesmo, e a vida vai acabar. Meu casamento não vai ter mais jeito. A minha saúde não vai melhorar. O meu ministério agora estagnou. A porta vai se fechar. O inimigo vai prevalecer. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais pressão. Por quê? Porque você está sendo intimidado. E como você está sendo intimidado, você coloca informação em dentro. Você está colocando, você está se formando por dentro. Informação, insight, em inglês, insight, colocar dentro. Informação, formar por dentro. Qual é a informação que está formando você por dentro? É a palavra de Deus ou é a intimidação do diabo? Você está deixando a tua mente ficar dividida? Porque imagine comigo uma cena hipotética, nós estaremos agora na selva africana. Está um leão perseguindo aqueles animais, eu adoro esses documentários. Eles cercam, são 5 leões. Eles estão cercando o rebanho. E aí eles percebem que ali estão aqueles animais. Aqueles gnus. E eles estão de cabeça erguida olhando. E os mais experientes viram de longe que o leão está chegando. Mas lá no meio tem alguém que está desligado. Tem alguém que está pensando na morte da bezerra. Tem alguém que está pensando que vai no parquinho depois da igreja. Tem alguém que está pensando que vai na lanchonete depois do culto. Tem alguém que está pensando no vídeo do TikTok. Tem alguém que está pensando no vídeo do Facebook. Tem alguém que está pensando no escândalo de A de B. Tem alguém que está pensando na vida do outro que não está vivendo o seu momento. E o leão está se aproximando. Sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo está querendo roubar você com a distração. O inimigo está querendo roubar a semente da fé dentro do seu coração.
O inimigo está querendo roubar a promessa de Deus da sua vida. Mas essa noite eu vim como profeta de Deus para te dizer: se desperte desse sono e comece a se levantar, porque você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Por isso que você não pode andar ansioso. Eu falo para o meu irmão, eu falo para o Josias: Josias, não é o que nós esperamos, é em quem nós esperamos. Amém! Glória a Deus! O erro do crente, ele naufraga na fé porque ele espera algo. Mas o crente que espera em alguém não naufraga na fé. É que você espera que a porta vai se abrir do jeito que você quer. É que você espera que alguém vai te bater nas costas como você quer. É que você espera que o exame vai dar negativo do jeito que você quer. É que você espera algo acontecer, mas nessa noite eu vim te dizer: você não deve esperar em algo, porque se algo não acontecer, não interessa. O que interessa é que Ele é fiel e verdadeiro, e Ele cumpre as suas promessas. Passa o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Nós esperamos nele. Eu não sei de que maneira Ele vai ver. Eu não sei se Ele vai vir de cima ou vai vir de baixo, se Ele vai vir da direita ou vai vir da esquerda, mas eu sei que Ele vai operar. Eu sei que no final a resposta vai ser Aleluia. vamos amadurecer na fé. Não aconteceu do jeito que eu esperava, mas Ele proveu de outra. O livramento não foi como eu imaginava, mas Ele fez de outra maneira. O que importa, a glória seja dada a Deus, porque a sua promessa se cumpriu. Aleluia. Eu sei que meu horário já foi, mas Glória a Deus! deixa eu te ajudar a guerrear essa noite. Abre comigo Salmo 149. Salmo 149. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Jesus! Tu és maravilhoso! Glória a Deus! Versículo. Pode ser a partir do número 1, embora o que eu quero dar atenção é o versículo de número 6, mas deixa no 1, vamos lá. Olha o que diz: louvado seja o Senhor, contai ao Senhor um cântico novo, cantem a Ele na congregação dos... Então Deus está falando de nós, os crentes fiéis, amém? Amém! 2. Ó Israel, alegre-se em seu Criador, ao povo de Sião, exulte em seu rei. Louvem o nome dele com danças. Pode ter coreografia na igreja. Amém! Faz Bíblia. Continua. Acompanhado de tamborins e... Pode ter bateria na igreja. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com... Quantos têm certeza que Deus vai coroar nós com uma vitória essa noite? Alegrem-se os fiéis, porque Ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Louvores a Deus estejam em seus, e uma espada afiada em suas. Continua. Para se vingarem e castigarem os. Peraí, a igreja vai se vingar das nações e castigar os povos. Essa é a guerra espiritual. Segue. Para prender seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro. Segue. Para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio dos seus fiéis. Louvado seja um para aqui. Aleluia! Essa é a base bíblica. Eu já falei isso 2, 3, várias vezes. Crente não guerreia com as mãos, porque quem opera, quem trabalha, são os anjos do... Amém? Amém! Está claro? São os anjos que vão operar. Amém! São os anjos que vão trabalhar. E como que o crente trabalha, irmão Mateus? Você já viu o filme militar? Você já viu o filme de guerra?
Mas eles vão concluir o quê? A sentença declarada, a sentença escrita, o que está na palavra de Deus. É assim que crente guerreia. Aleluia. Crente não guerreia com as mãos, crente guerreia com a voz. Amém. Glória a Deus. Quando você lê esta palavra, quando você recebe uma revelação desta palavra, quando o Espírito Santo te faz entender uma promessa sobre esta palavra que está escrita, e você declara com a sua voz, através da oração,